Hoje nós vamos falar sobre a purificação do templo. Se encontra lá em Mateus capítulo 21, versículo 12 em diante. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo, cegos e coxos, e os curou. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. O estudo diz: Jesus derribou as mesas. Esta foi a segunda vez que Jesus entrou no templo e o purificou da iniquidade. Quanto à purificação do templo, no começo do seu ministério, em Lucas capítulo 19, versículo 45, aqueles que levam o nome de Cristo devem saber que a hipocrisia, a cobiça, o egoísmo, a imoralidade e a irrelevância na casa de Deus provocarão a justa indignação e condenação divinas. Cristo é o Senhor da sua igreja e requer que o templo seja uma casa de oração. Em Lucas capítulo 19, versículo 45, a purificação do templo. E entrou no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Aqui nós vemos, mais uma vez o estudo sobre a purificação do templo. Lucas capítulo 19, versículo 45. A purificação do templo foi o primeiro grande ato público do ministério de Jesus. João capítulo 2, versículo 13 até o 22 fala sobre isso. E também o último, Mateus capítulo 21, versículo 12 e 17, Marcos capítulo 11, versículo 15 e 17 também fala sobre isso. Com grande indignação, ele expulsou da casa de Deus os ímpios, os avarentos, e os que invalidavam o verdadeiro propósito espiritual dela. A dupla purificação do templo, efetuada por Jesus durante seu ministério de 3 anos, indica quão importante são suas lições espirituais que se seguem. E aqui nós temos 6 lições espirituais. A primeira: o maior cuidado de Jesus é com a santificação e com a devoção sincera dentro da sua igreja. João capítulo 17, versículo 17 e 19 fala sobre isso. Ele morreu para santificá-la, purificando-a para ser santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27 fala sobre isso. Segunda verdade: a adoração na igreja deve ser em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A igreja deve ser um lugar de oração e de comunhão com Deus. Mateus capítulo 21 e versículo 13 fala sobre isso. Terceira verdade: Cristo condenará todos aqueles que usam a igreja, o evangelho ou seu reino, visando ganhos ou glórias pessoais ou autopromoção. Quarta verdade: nosso amor sincero a Deus e ao seu propósito redentor resultará num zelo consumidor pela justiça da sua casa e do seu reino. João capítulo 2, versículo 17 fala sobre isso. Isso quer dizer que ser semelhante a Cristo inclui a intolerância com a iniquidade dentro da igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 3 fala sobre isso. Quinta verdade: é essencial que todo autêntico ministro cristão proteste contra aqueles que profanam e degradam o reino de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 17 fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 11 fala sobre isso. E a última verdade, porém não menos importante: se não deixarmos Cristo entrar em nossas congregações para expurgar o engano, a imoralidade e a secularização e a profanação, como diz Apocalipse capítulo 2, versículo 3, mais tarde, na sua segunda vinda, ele executará juízo divino, purificando suas igrejas de modo definitivo. Malaquias capítulo 3 e versículo 2 fala sobre isso.